Olá, alunos do Colégio Sistema. Na aula de hoje, nós aprofundaremos os nossos conhecimentos sobre a formação de imagens, tanto no interior de câmaras escuras quanto em espelhos planos. A gente já falou um pouco sobre a câmara escura no vídeo anterior. Se você não viu ainda, eu te aconselho que volte lá, assista o vídeo anterior para só então partir para esse. Nesse slide, a gente também tem como objetivo fazer algumas questões sobre esse assunto que se chama óptica geométrica. Então vamos lá para a nossa revisão sobre câmara escura. A câmara escura nada mais é do que um projeto simplificado de uma câmera fotográfica, tá? Aqui a gente tem um objeto de tamanho AB, na verdade, e aí a gente vai pegar dois raios de luz, um que parte do topo, aqui na extremidade A, e outro que parte da extremidade B. O que acontece? Esses raios de luz, eles acabam entrando por um orifício dessa caixa escura, tá? Acabam se cruzando, e aí você percebe que o raio de luz que anteriormente partia da extremidade inferior, ele agora faz parte da extremidade superior, dando origem aqui à imagem B', a linha, tá bom? Devido a esse cruzamento, nós temos aqui a ideia de que a imagem formada dentro da caixa escura é uma imagem invertida, tá? Vai se formar na parede aqui oposta ao do orifício. Então, basicamente é isso. E como é que funciona isso aqui, ó? Imagina que você tem um objeto. Esse objeto, ele tem um tamanho, ó, tá? Sei lá, 2 metros, 1,50 m é o tamanho do objeto, o tamanho da pessoa. E aí o que acontece? A gente vai estar pegando dois raios de luz, e esses raios de luz acabam entrando pelo orifício dessa caixa preta, acabam se cruzando, e devido a esse cruzamento há uma inversão da imagem formada da pessoa que está logo à frente dessa caixa. Então isso aqui é uma montagem simplificada do que realmente acontece em uma câmera fotográfica. As imagens formadas dentro de uma câmera fotográfica são invertidas, e aí eles utilizam de combinações de lentes para que essa imagem ela seja reinvertida, né? No caso aqui ela vai deixar de ser de estar apontada para baixo, né? De ser invertida, e no caso ser direita novamente, tá bom? É uma combinação de lentes, vai haver uma combinação de lentes. Aqui a gente não está interessado nisso por enquanto, né? De inverter a imagem e colocar ela na forma direita. Aqui a gente está interessado em observar somente algumas relações, por exemplo, entre as alturas do objeto e a altura da imagem, que a gente vai estar aqui dizendo que é I, vai estar representando essa altura da imagem por I. Bom, esse P' é a distância do orifício até a parede oposta, onde há a formação da imagem, e o P é a distância do orifício até onde está localizado o objeto. E aqui existe uma relação interessante. A razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto é igual. Caso você obtenha esses dois valores, você vai obter o quê? Uma razão I sobre O. Isso é igual à razão entre a distância da imagem ao orifício dividida pela distância do objeto até o orifício. Obtém o mesmo valor. Essas duas razões são proporcionais, tá? Então é essa relação que a gente acaba observando, e isso aqui pode te ajudar, por exemplo, em diversos problemas práticos. Vamos fazer uma questão, um exemplo de onde nós podemos aplicar aquela relação em uma situação real. Então imagine que uma pessoa de altura H coloca-se diante de uma câmara escura de orifício com o intuito de produzir na face oposta ao orifício da câmara uma imagem que corresponde a 3/4 de sua altura. Sabendo que a câmara escura tem profundidade igual a D, qual será a distância entre a pessoa e a imagem? Então, observe que o que ele quer nesta questão, ele quer que você determine, por exemplo, a distância, não a distância P. A distância P é a distância da pessoa até o orifício que se encontra. E ele também não quer essa distância D. No caso aqui ele fala que a distância do orifício até a imagem formada é igual a D. Ele não quer isso, certo? O que ele quer, na verdade, é o valor da distância do objeto, que no caso é a pessoa, até a imagem. Então, através desse esquema, você pode perceber que essa distância
do objeto até a imagem, onde a imagem é formada, é simplesmente a soma de P mais D, tá bom? Então, o D, ele já me informou quanto é. É D mesmo. Essa distância da imagem até o orifício é D. Agora, esse Dzinho. Agora, P, que é a distância do objeto até o orifício, ele não me informa e eu vou atrás primeiramente desse P aqui, certo? Eu vou utilizar aquela relação, eu vou escrever aqui a imagem, o tamanho da imagem, dividido pelo tamanho do objeto, vai ser igual à distância da imagem, né, que no caso eu vou representar por P', vou escrever a mesma equação que está lá, tá? Na forma. Então, aqui eu tenho P' dividido por P. Esse P' é a distância do orifício até a imagem e P é a distância da pessoa até o orifício. Através dessa fórmula, eu percebo que a altura do objeto, como está demonstrado aqui, é 3/4 da altura da pessoa. E aí eu vou dividir pelo tamanho do objeto, que é representado pela letra O. O tamanho do objeto é H. Certo? E isso aqui é igual à razão entre P', que é a distância da imagem até o orifício, que no caso é D, dividido por P, que é a distância do objeto até o orifício, certo? Aqui eu posso estar cancelando H com H, e aí eu fico com a seguinte relação. Eu fico que 3/4, tá? Vai ser igual a D sobre P. E aí eu faço uma multiplicação cruzada. Eu vou multiplicar 4 vezes D e 3 vezes P. Então, vai ficar 3 vezes P igual a 4D. E, posteriormente, eu vou passar esse 3 dividindo. Então, vai ficar 3, ele vai passar dividindo. 4/3 vezes D. Bom, eu já determinei quanto equivale P em função de D. O P, que é a distância do objeto até o orifício, é 4/3 de D. O que é que eu vou fazer? Eu vou estar substituindo dessa forma. Então, Dzão, esse Dzão significa dizer que é a distância do objeto até a imagem, tá? Então, é por isso que é a soma de P mais D. O P, nós acabamos de determinar. É 4/3 vezes D, mais, aí eu vou conservar aqui o mais e vou somar com D. Pessoal, nesse instante aqui, a gente poderia estar fazendo o mínimo múltiplo comum de 3 e 1, certo? Só que a gente não vai fazer isso. Como é que é o truque aqui? Existe um macete para que você não precise calcular o mínimo múltiplo comum. Você vai estar multiplicando esse 3 vezes esse D, que vai dar 3D. Então, 3 vezes D dá 3D. Você vai somar com 4D, vai dar quanto? Vai dar 7. Então, multiplica, 3 vezes D dá 3. E soma com 4D. Então, 3D mais 4D vai dar 7D em cima. E você vai dividir pelo denominador, que é 3. Pronto, essa seria a resposta correta. Então, a distância do objeto até a imagem seria 7/3 vezes D. Resposta letra A, tá? Por quê? Porque essa resposta ainda pode ser dada da seguinte maneira. Você pode estar substituindo esse traço pela seguinte notação. 7D dividido por 3, tá bom? Então, é por isso que a resposta correta seria a letra A. Então, como falado também no início desse capítulo, a gente vai falar também sobre a teoria da formação de imagens em espelhos planos. Para isso, nós vamos adotar a seguinte nomenclatura. Imagine aqui essa figura que você tenha um objeto que emite raios de luz, certo? Aqui você tem um objeto que emite raios de luz
E aí nós vamos considerar somente um raio de luz proveniente desse objeto. Então, esse raio aqui é somente um dos infinitos raios provenientes desse objeto, certo? Esse raio aqui, que incide inicialmente no ponto P, sobre uma superfície espelhada, nós chamamos de raio incidente. E aí, pessoal, para a gente estar analisando o ângulo formado entre o raio incidente sobre a superfície, a gente desenha uma reta que a gente chama de normal. Reta normal é uma reta imaginária, ela não existe, mas para a gente poder analisar esse ângulo, que a gente vai chamar de ângulo de incidência, representado geralmente por I, a gente acaba adotando uma normal, tá? Que faz um ângulo aí de 90 graus com a superfície. Muito bem, e aí também, ao tocar no ponto P, esse raio incidente ele vai mudar de direção de propagação. Esse raio aqui que se propaga em uma direção diferente, a gente adota o nome como raio refletido. E novamente aqui a gente tem um ângulo formado entre a normal e o raio refletido, que nós chamamos de chapéu. Bom, no estudo da reflexão regular, nós temos dois princípios, duas leis que devem ser sempre atendidas. A primeira é que o raio incidente, que é o raio que parte lá do objeto que emite luz, a normal, que é essa reta que nós utilizamos para analisar o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, e o próprio raio refletido são coplanares. O que é que isso significa? Significa dizer que eles pertencem ao mesmo plano. Se você pegar uma folha A4 e colocar na vertical, você vai perceber que eles são essas três retas, segmentos de retas, são tangentes a este plano da folha, certo? E uma outra lei muito importante que diz o seguinte, que é a segunda lei da reflexão regular. Ela diz que o ângulo do raio refletido ele é igual ao ângulo do raio incidente, tá bom? O ângulo do raio refletido é igual ao ângulo do raio incidente e vice-versa. Então, por exemplo, se você tem um raio incidente e ele está fazendo um ângulo, inicialmente ele faz um ângulo de 30 graus com a normal, o raio refletido também vai ser igual a 30 graus. Vamos fazer uma questão que é uma aplicação dessas duas leis. Primeiro, aqui você tem um raio incidente e um raio refletido, são coplanares, tá? Eu vou desenhar aqui uma reta perpendicular ao plano, fazendo um ângulo aqui de 90 graus. Essa reta vermelha está fazendo um ângulo de 90 graus com o eixo horizontal, certo? E vamos ver o que está pedindo. O esquema a seguir, ele representa um raio de luz I que incide no espelho plano E, sendo refletido. Nessa reflexão, o ângulo alfa indicado no esquema vale em graus. Então perceba que pela segunda lei da reflexão, ele fala que o ângulo incidente, que aqui a gente vai estar representando por x, ele é igual ao ângulo refletido, que também vai ser igual a x, certo? O alfa nada mais é do que a soma de x mais x, ou seja, alfa é igual a 2x. Então, se nós determinarmos o ângulo de incidência, que é x, nós também determinamos quanto equivale a alfa. Aqui nós vamos fazer a seguinte observação. Observe que que a reta normal, ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho, ou seja, ela nada mais é do que esse ângulo de 90 graus, ele vai ser igual à soma de x mais 40. A gente vai estar colocando aqui, ó, 40 mais x vai corresponder ao ângulo de 90 graus. Se eu passar o 40 para cá, ele vem subtraindo, ou seja, x vai ser igual a 90 menos o 40, que vai dar igual a 50, ok? Então, o valor de x, que é do ângulo incidente, ele é igual a 50 graus, certo? E aí, só que não é isso que ele quer, ele não quer saber o valor do ângulo incidente, ele quer saber quanto equivale a alfa. Alfa é 2 vezes esse ângulo, ou seja, alfa vai ser o quê? 2 vezes 50, que é igual
a 100. Então, a resposta dessa questão seria a letra E. Bom, construção das imagens para que um observador ele consiga ver a imagem refletida pelo espelho, é preciso que os raios provenientes dos objetos, os objetos, eles têm alguns que emitem luz e tem outros que refletem a luz, né? Então, para que um observador consiga enxergar a imagem de um objeto no espelho, é necessário que a luz proveniente dos objetos incidam sobre os espelhos e o raio refletido chegue até os seus olhos. Basicamente é assim que você consegue enxergar os objetos. Aqui a gente tem uma imagem de como é que isso acontece. Aqui a gente tem um objeto luminoso, ele emite os raios de luz, esses raios de luz acabam sendo refletidos, e caso você coloque um observador na direção desse raio refletido, você consegue enxergar a imagem logo atrás do espelho, certo? Então a gente tem diversas posições, diversos raios refletidos que você consegue enxergar o objeto atrás do espelho. Esse olho aqui, ele está fora do campo de visão do espelho, ou seja, ele não está enxergando o objeto. E como é que eu sei disso? Para você determinar o campo de visão, ou seja, a região no qual eu coloco um observador e ele vai conseguir ver a imagem, para você estar determinando esse campo de visão, você vai estar pegando dois raios incidentes, vão incidir sobre as bordas dos espelhos, tá? E aí você vai estar desenhando os raios refletidos, né, aplicando a segunda lei da reflexão regular, que diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ok? E aí você vai desenhar aqui também outro raio que incide sobre a outra extremidade, novamente vai aplicar aí a segunda lei da reflexão, né? O ângulo do raio incidente vai ser igual ao ângulo do raio de reflexão, certo? Bom, essa região compreendida aqui acima pelos raios refletidos, tá bom? Essa região compreendida pelos raios refletidos corresponde ao nosso campo de visão. Você só conseguirá enxergar o objeto se teu olho estiver dentro dessa região. Caso ele esteja em uma posição fora, você não conseguirá enxergar a formação do objeto. E aí, como é que a gente enxerga, como é que é a formação de imagens em um espelho plano? Bom, aqui a gente tem uma ideia. Eu tenho um objeto, que na verdade é uma seta, ela está horizontal, tá na mesma direção que o plano do espelho. Eu vou pegar três raios diferentes e incidi-los sobre o espelho. É claro que para cada raio incidente você tem um raio refletido com uma determinada inclinação, né, determinado ângulo. Então você vai aplicar a segunda lei da reflexão regular para cada um desses raios incidentes. E aí você pode estar colocando o seu observador em qualquer posição, né, na frente desses raios refletidos, que você vai conseguir enxergar o ponto B, já que esses raios referem-se ao ponto B, certo? E aí o que é que acontece? Para você enxergar a imagem atrás do espelho, você faz o prolongamento dos raios refletidos. Onde esses prolongamentos se cruzarem, nós temos a imagem do ponto que originou esses raios de luz, que no caso é o ponto de B'. Agora a gente vai imaginar uma situação análoga. Vamos pegar dois raios que partem da extremidade A, incidi-los sobre o espelho, aplicar a segunda lei da reflexão total, certo? E posteriormente prolongar esses raios refletidos para trás, e aí a gente tem a formação do ponto A. Muito bem, o que a gente vai fazer? A gente vai unir a figura 1 e 2, certo? Para ver o que acontece. Quando a gente faz essa união, você tem, olha só, você tem a visão do ponto B' e também tem a visão do ponto A', tá? Consequentemente, pessoal, aqui a gente só pegou alguns raios de luz, mas existem infinitos raios que partem desse corpo AB, certo? E é assim que se dá a formação da imagem em espelhos. Você pega os raios refletidos, prolonga para trás, esses prolongamentos vão se cruzar em um determinado ponto, e nesse ponto, nesse cruzamento, é onde a imagem daquele ponto de onde partiu os raios se formarão. Aqui a gente geralmente tem um costume de classificar essa imagem atrás do espelho como virtual.
não é uma imagem real, não se forma na frente do espelho, ele está atrás, certo? Bom, os raios refletidos, eles têm uma nova definição. Por que a gente fala de virtual? Porque a gente tem a impressão, colocando o olho aqui, que os raios, esses raios refletidos, dá a impressão de que eles partem de fato de A', o que não acontece, porque na verdade aqui no ponto A' e B' não há incidência, não há incidência de fato de raios, tá? E essas imagens são formadas somente pelos prolongamentos imaginários dos raios refletidos. Bom, aqui também tem mais um detalhe de como a gente pode estar formando as imagens em espelhos planos. Eu tenho um objeto, tá, que ele se encontra exatamente no meio do espelho, tá? O espelho aqui está na forma vertical. Eu passei uma linha que é perpendicular à superfície desse espelho, tá? E esse objeto ele encontra-se exatamente no meio. Você pega dois raios de luz, um que vai incidir perpendicularmente ao espelho, e é claro que o raio refletido ele vai retornar pelo mesmo caminho, e aí outro raio você pega parte do topo da cabeça desse objeto e incide fazendo um determinado ângulo I, um ângulo de incidência I, tá? Essa reta tracejada aqui é a normal, aqui a gente tem o ângulo de incidência I, e pela segunda lei da reflexão a gente tem um ângulo refletido que é igual ao teu ângulo de incidência, tá bom? Para a gente saber onde é que vai se formar a imagem atrás do espelho, a gente faz o prolongamento do primeiro raio refletido e do segundo raio refletido para trás do espelho. Então ele vai estar lá na posição P'. Se inicialmente o objeto ele se encontrava aqui na posição P, que está a uma distância D, o objeto ele vai se formar na posição P', onde ele vai estar a uma distância D'. E uma curiosidade nos espelhos planos é que a imagem ela se forma à mesma distância que o objeto está do espelho. Ou seja, se o objeto inicialmente ele se encontra a 1 metro do espelho, a imagem também vai se formar a 1 metro do espelho. Aqui a gente tem esta anotação, certo? Outra coisa é que o tamanho do objeto e da imagem eles também serão iguais, ou seja, aqui a gente está representando o tamanho por uma altura H, e a altura do objeto aqui é a H', tá bom? Então, H', não é H' não. O H' aqui é igual a H, certo? As alturas, elas têm o mesmo valor. Bom, o campo de visão, eu já falei um pouco sobre isso, né? A Maria, por exemplo, ela não vai conseguir enxergar esse objeto. Por quê? Porque o espelho, ele termina aqui, certo? Então, para que ela conseguisse enxergar, era necessário que esse espelho ele tivesse um comprimento extra, tá? Porque se você desenhar aqui, ó, até a extremidade desse espelho que está em preto, você vai ver que o campo de visão ele termina aqui, ó, mais ou menos. Então, qualquer corpo que esteja fora desse campo de visão não vai enxergar. O campo de visão é essa região aqui, ó, certo? Então, para que Maria conseguisse ver esse objeto, necessitaria de um prolongamento do espelho. Bom, tá aqui mais uma imagem que representa aí o campo de visão. Em frente ao espelho eu tenho alguns pontos C, B, E, D, N, P, O. E aí eu quero saber quais são os pontos que esta pessoa ela consegue enxergar. Se você pegar dois raios de luz que partem dos olhos desta figura, tá? Você pega aqui um raio incidente, aplica o princípio lá da reflexão, tá? O segundo princípio da reflexão, que diz que o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo do raio refletido, constrói aqui, e aí você pega um segundo raio de luz que vai incidir sobre a outra extremidade do espelho, aplica novamente aí a segunda lei da reflexão, e aí você determina uma região em azul na qual você só conseguirá enxergar os objetos que estiver nesta região, certo? Então, é como se a gente prolongasse, olha só, se a gente prolongasse esses raios refletidos para trás, ele vai dar exatamente o lugar onde a imagem do observador vai se formar. É como se o observador estivesse aqui observando as figuras E, D,
N, se não me engano, é N, P e O, tá bom? E por outro lado, vamos para um exercício prático. Imagine que você montou uma loja e você quer colocar um espelho de maneira que você consiga se enxergar por inteira. Tá? Então eu quero saber a que altura do chão H eu devo colocar um espelho de maneira que eu consiga me enxergar dos pés à cabeça. Então, para que você consiga se enxergar dos pés à cabeça, é necessário que um raio proveniente dos teus pés incida sobre a extremidade inferior do espelho e seja refletido de maneira a chegar até os teus olhos. Se esse espelho estiver um pouco mais acima, observe que esse raio que é proveniente dos teus pés, devido aí à segunda lei da reflexão, que diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ele vai estar apontando, esse aqui é o raio refletido, certo? Ele vai estar apontando em outra direção que não é os teus olhos, então você não vai conseguir enxergar os teus pés, ele está muito alto. Então tem que ter uma altura X, né, no caso aqui H, para que você consiga enxergar os teus pés. E essa é a situação ideal, tá bom? Onde o raio incidente, ele é refletido no espelho e o raio refletido ele incide sobre os teus olhos. Aí você vai conseguir enxergar. Se eu quiser, por exemplo, prolongar esse raio refletido para trás, eu vou visualizar exatamente a imagem dos meus pés, do qual foi proveniente o raio incidente, tá bom? E aqui, pessoal, você observa que formou dois triângulos semelhantes. Você tem esse triângulo aqui rachurado que eu estou fazendo, e o outro triângulo é esse aqui, o grandão, ó, que eu estou também rachurando. Tem esse grandão aqui também, certo? Então, são dois triângulos aí semelhantes. Beleza? E você pode estar estabelecendo uma relação entre esses dois triângulos. Para triângulos retângulos, você pode estar fazendo o seguinte, ó. A distância da pessoa até o espelho a gente chama de D, e como a gente já viu anterior, no espelho plano, a imagem vai se formar a mesma distância que o objeto. Então, se o objeto está a uma distância D, a imagem vai se formar também a uma distância D atrás do espelho. E aí você pode fazer a seguinte relação. Você vai pegar aqui, por exemplo, o tamanho da pessoa, que a gente vai chamar de H, e dividir pelo lado do triângulo menor. Lembre-se que aqui você tem um triângulo grande. Você tem esse triângulo aqui. E você tem o outro triângulo que é menor, que é esse aqui. E aí você vai tomar a razão entre os lados semelhantes, certo? Então, você tem essa altura da garota, que corresponde a um dos catetos do triângulo, um dos lados do triângulo. E qual é o lado correspondente do triângulo menor? É o H. Então, você pega Hzão vezes Hzinho. Tá? Aqui você tem a distância da imagem até o objeto, que é 2 vezes D, né? Percorre 2 vezes o caminho, que é D. Então, D, e percorre uma vez, D vai dar o quê? Vai dar 2D. Isso aqui, esse 2D, ele corresponde ao outro cateto do triângulo, do grande. Corresponde esse lado do triângulo. E aí você vai dividir pelo lado do triângulo menor correspondente a esse lado do grandão, que no caso é D, certo? Aqui você pode estar dividindo esse D por esse D, e aí você vai ficar com Hzão sobre Hzinho igual a 2, e posteriormente você pode trocar de posição, você pode trazer esse H para cá no lugar do 2 e o 2 passa dividindo. Então, qual é a altura que você deve colocar o espelho de maneira que você consiga enxergar dos pés à cabeça? Bom, a altura que você deve colocar o espelho é a metade da sua altura. Então, se você tem uma altura de 2 metros, o espelho ele tem que estar a 1 metro do chão, certo? Então, basicamente é isso. Está aqui a forma e você observa, fazendo essas observações, você chega nesse mesmo resultado que está aqui.